Boa noite. Vamos, vamos respirar leve, fundo. Vamos nos conectar com esse momento, com essa aula e vamos tentar fixar o nosso pensamento na mesma vibração, que seja elevada, que esteja próximo aos nossos mentores, aos mentores da Casa Lucas, e que a aula sirva para que a gente possa usá-lo no nosso dia a dia, no nosso crescimento moral, espiritual e como ser humano. Sim. Obrigado, nosso Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, meu Pai, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, meu Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Que assim Mari. seja. Então tá, pessoal, vamos começar os estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 1. Convite ao bem. Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio, onde esclarecido instrutor comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da Terra. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Ao longe, constelações faiscantes semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imensamente azul. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância, num deslumbramento de filigrana preciosa. Fulgurava o Cruzeiro do Sul como símbolo sublime, desenhado ao fundo azul escuro do firmamento. Canopus, círios, antares brilhavam infinitamente, figurando-se nos balizas radiosas e significativas do céu. A Via Láctea, dando-nos a impressão de prodigioso ninho de mundos, parecia um dilúvio de moedas resplandecentes a se derramarem de cornucópia gigantesca e invisível, convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina. E as suaves virações noturnas, osculando-nos a mente em êxtase, passavam apressadas, sussurrando nos grandiosos pensamentos antes de se dirigirem às esferas distantes. O templo, edificado no sopé de graciosa colina, apresentava aspecto festivo, em virtude da iluminação feérica a projetar singulares efeitos nos caminhos adjacentes. As torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando com o indefinível azul da noite clara. E cá embaixo, as flores de variadas figurações eram taças luminosas, servindo luz e perfume, balançando de leve na folhagem ao sopro incessante do vento. Não éramos os únicos interessados na palestra da noite, porque numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior, acomodando-se no recinto. Eram entidades de todas as condições, fazendo-nos sentir o geral interesse pelas lições em perspectiva.
Seguíamos o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, constituindo pequena equipe de trabalho incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias aproximadamente, em caráter de auxílio e estudo, com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual. Jerônimo, o orientador de nossas atividades, pela nobreza de sua posição, percebendo minha curiosidade perante as movimentadas conversações em derredor, explicou gentil. Muito justa a atenção em torno do assunto. Admito que a quase totalidade dos interessados e estudiosos que afluem à casa integram comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos envolvidas. E demorando o olhar nas fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior, acrescentou: a palavra do instrutor Albano Metelo merece a consideração excepcional da noite. Trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à crosta terrestre. Somos aqui diversos grupos de aprendizes, e a experiência dele nos proporcionará infinito bem. Breves minutos decorreram e penetramos por nossa vez o recinto radioso. Vagavam no ar suaves melodias, precedendo a palavra orientadora. Flores perfumosas, ornamentando o ambiente, embalsamavam a nave ampla. Alguns instantes agradabilíssimos de espera, e o emissário apareceu na tribuna simples, magnificamente iluminada. Era um ancião de porte respeitável, cujos cabelos lhe teciam uma coroa de neve luminosa. De seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas que de súbito nos dominavam os corações. Depois de estender sobre nós a mão amiga, no gesto de quem abençoa, ouviu-se o coro do templo, entoando o hino Glória aos servos fiéis. Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam apulhos do ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros. Operando em tua divina semeadura, concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste, que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. O instrutor ouviu em silêncio, de olhos molhados, deixando transparecer íntimo júbilo, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas que os acentos harmoniosos do cântico nos arrancavam do coração.
em se perdendo no espaço as derradeiras notas da melodia sublime, Metelo, sem qualquer luxo de gesticulação, saudou-nos com expressiva simplicidade, desejando-nos a paz do Senhor, e prosseguiu. Não mereço, amigos, o preito de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente aquele que nos ama desde o princípio, e por isso o vosso hino confunde-me. Mero soldado das lides evangélicas, trabalho ainda no campo da própria redenção. Fez ligeira pausa, fitou-nos paternal e continuou. Mas a minha personalidade não interessa. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta da Terra. Ó, meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. A distância dos teatros de angústia, vinculados às realizações edificantes de nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas, nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. A felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Os que se preparam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior, na contemplação do ilimitado porvir. E os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação na crosta terrestre fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Todos os pormenores da vida nesta cidade falam alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Não longe de nós, começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos melhores, convidando-nos à visão beatífica do universo e à gloriosa união com o divino. Mas o orador fez significativo intervalo, parecendo escutar vozes e chamamentos de paisagens distantes, e prosseguiu. E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiríamos até Deus num círculo fechado? Como operar um insulamento egoístico e partir a caminho do Pai amoroso e leal que acende o sol para os santos e os criminosos, para os justos e os injustos? Metelo mostrou uma chama de zelo sagrado nos olhos percussientes e exclamou, depois de curta reflexão: Nós, que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui, construtores de nossos próprios destinos por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção de benfeitores desvelados? Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada se a trancamos num poço incomunicável. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras, e os dons que nos foram distribuídos, imensos. Seria completo o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás de nossos passos? Como entoar hinos de hosana à felicidade sobre o coro dos soluços? Nobilíssimo, todo o impulso de atingir o cume. Entretanto, que veremos após a ascensão?
Entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Nesse momento, envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes, imprimiu novo acento ao verbo luminoso e tornou com indefinível melancolia. Também eu tive, noutro tempo, a obcecação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me, e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda. Experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei, jubiloso, pequenina eminência. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros, em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes. O egoísmo abafava impulsos nobres. A vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quando mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que certa noite notei que o vale se represava de fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor. Seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos, acorrendo as zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o Mestre do Amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito, despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me ante o vale, se próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirira o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Mostrava-se o instrutor intensamente comovido. Detive-me então, continuou, e voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. O cume, bafejado de resplendor solar, é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto polariza naturalmente
as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprimem-se-nos na mente e no coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. É por esse motivo que necessitamos temperar todo impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Metelo silenciou por instantes e, diante da comoção com que lhe acompanhávamos a palestra, retomou o verbo com outra inflexão de voz. Outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos com desacerto que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. A teologia, não obstante o ministério respeitável que lhe está afeto, enclausurava-nos a mente em fantasiosas concepções do reino da verdade. Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pela deficiência humana e temíamos o inferno difícil de regenerarmos. Nossas ideias alusivas à morte confinavam-se a essas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda, perseveram aqui, após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício afetivo da solidariedade? Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, distanciados voluntariamente do Eterno Pai. Nem pretendemos interromper a marcha laboriosa dos servidores de boa vontade a caminho dos cimos da vida. Apelamos tão só no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Sois livres e dispondes de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual. Nada mais razoável do que o proveito da oportunidade no planejamento da sese. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo em favor de nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de nós não foi invigilante algum dia? Fez o orador uma pausa mais longa e continuou. De nossos amigos encarnados, não podemos esperar, por enquanto, concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Presos nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Quando convidados a visitar nossos círculos de edificação, fora da instrumentalidade fisiológica, regressam ao corpo
assombrados pelas visões rápidas que lhes foi possível arquivar. E, em transmitindo suas lembranças aos contemporâneos, operam a coloração da água simples e pura da verdade com os seus pontos de vista e predileções pessoais no terreno da ciência, da filosofia e da religião. Bernardin de Saint-Pierre, o romancista, trazido por amigos a regiões vizinhas da crosta planetária, volta ao seu meio de ação e traça aspectos que asseverou pertencerem ao planeta Vênus. Huygens, o astrônomo, recebe mentalmente algum noticiário de nossas esferas de luta e ensaia teorias referentes à vida em outros mundos, afirmando que os processos biológicos nos orbes distantes são absolutamente análogos aos da crosta da Terra. Teresa de Ávila, religiosa santificada, transporta-se à paisagem de nosso plano, onde se lamentam almas sofredoras, e torna o corpo carnal, descrevendo o inferno para os seus ouvintes leitores. Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos de nossas zonas de ação e pinta os costumes das habitações astrais como melhor lhe parece, imprimindo às narrações os fortes característicos de suas concepções individuais. Quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano, exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e de seus estados psíquicos, porque se encontram fundamente arraigados ao chão inferior do próprio eu, acreditam enxergar outros mundos em situações iguais à da Terra, nosso maravilhoso tempo, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta, sobre a qual os homens de carne pousam os pés. A Terra é também nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. Modificando a inflexão de voz, prosseguiu. As criaturas, porém, atravessam um breve período de existência no mundo carnal. A maioria demora-se nas estações expiatórias do resgate difícil e confunde-se nas vibrações perturbadoras do sofrimento e do medo. Fazem da morte uma deusa sinistra. Apresentam um fenômeno natural da renovação com as mais negras cores. Agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso adeus. Vítimas da ignorância em que se comprazem, internam-se em florestas de sombra, onde perdem toda a paz, convertendo-se em presas delirantes dos infernos de horror criados por elas mesmas nos desvairamentos passionais. Como esperar delas a colaboração precisa com a extensão desejável, se pela indiferença para com os próprios destinos mergulham-se diariamente nos rios de treva, desencanto e pavor? Unamo-nos, portanto, auxiliando-as, segundo os preceitos evangélicos, descortinando-lhes novos horizontes e aclarando-lhes os caminhos evolutivos. O Flávia, De vamos olhos para... Eu vou... Aí, a semana que vem, a gente continua essa leitura e aí a gente vai quebrando os capítulos, tá? Bom, esse é o capítulo 1, né? Ele vai dando a abrangência... Congelou a minha imagem? Tá tudo certinho aí? Tudo certo. É fundamental a gente colocar a questão bem do início desse capítulo, que fala do espaço que ele dão assim, a visão noturna do nosso lar. Tá?
é um aspecto estonteante, assim, a descrição do céu nessas dimensões espirituais superiores em relação a nós. O nosso lar não, já vimos isso, né, nas semanas anteriores, não tem duplo inferior na crosta terrestre. O nosso lar não tem uma cópia no mundo dos encarnados. Tá? Ela é né, o próprio André Luiz descreve como sendo um umbral fino, mas isso no início do século passado, até então, quando ele descreveu a cidade lá em 1941 a 43, né, foi aquele período ali. Então, o nosso lar, que se chama do umbral fino para nós é, hoje, o duplo superior da nossa crosta terrestre. Onde a gente está é umbral médio. Onde a gente está é na crosta terrestre. Nós temos a cópia inferior e a cópia superior. Necessariamente, a gente vai ser atraído para uma dessas duas. Não existe, sob o ponto de vista espiritual, e isso até o Odilon coloca lá nos estudos dele da mediunidade e das transferências dos diferentes mundos, e o próprio Inácio, com aqueles livros dele lá, Planeta Terra, né, e quando ele fala da crosta terrestre e o planeta espiritual, são 3, 4 obras que ele fala insistentemente nisso, e o Odilon, nessas obras, comenta, né, baseado até nas perguntas que são feitas a ele, naquele grupo que eles têm de estudo, coloca claramente que a crosta terrestre ela existe como um mundo espiritual para nós e que não existe sobressalto, não existe assim a possibilidade de alguém vai direto para lá, e tem sempre o processo transitório. Vou pegar um Chico Xavier, que foi uma exceção, tanto é que foi tão exceção que surpreendeu a gente sabe lá na Próxima Dimensão, naquela obra lá em 2002, em que ele deu aquele salto quântico, mas foi adormecido e recebido por Jesus. Exceção. Assim como há espíritos que, no mundo espiritual inferior, são atraídos psiquicamente às regiões do abismo, né? E não precisa aqui descrever quais são os que são atraídos para lá, mas transitoriamente recebe um impulso de torpor, assim, ou de inconsciência, e lá adiante são atraídos a essas áreas. A nós, cada um que desencarna, tem a tendência, na sua grande maioria, a ser atraído para esse lado inferior em relação ao nosso. E ali, conforme for a situação, o nosso estado de consciência, nós vamos, sem perceber, ser atraídos pelos nossos afetos, por onde a gente estiver psiquicamente ligado. E isso tem exemplificação, como diz lá as obras, né, do próprio André Luiz, em mais de uma e em várias outras, onde existe mundo espiritual, há chão firme e céu aberto. E aí serve para a gente fazer esse comparativo. Eles estão lá no nosso lar, vendo as estrelas, são as mesmas estrelas que nós podemos até ver aqui, talvez não a olho nu, e muitas vezes a gente tem aqui a dificuldade de questão de poluição ou o tempo nebuloso. Lá nesses mundos mais saneados, como o nosso lar, o número de tempestades e as tempestades como nós conhecemos aqui não existem lá. Chove lá, lógico que chove, precisa de água, mas não são chuvas tormentosas como ocorre muitas vezes aqui na Terra. E muito mais nos duplos inferiores. Nesses lados dos duplos inferiores, as tormentas climáticas, os cataclismas, são de uma forma muito mais ostensiva. E no umbral o grosso, e nas regiões da periferia superior das trevas, o sol, o céu, é nebuloso, ele parece ser cinza,
mas ele brilha para eles têm a sensação, assim como para nós. A gente olha para esse céu aqui e tem dia que é aquele céu de brigadeiro que se chama, tá? Que céu. Esse mesmo céu, quando está limpo no nosso lar, ele é muito mais radiante. E percebam ali quando é descrito, inclusive, as estrelas, né? Quando se vai falar lá de Sírios e as outras que ele descreve ali, Sírios, planetas de Sírios, mundo espiritual de Sírios, que diz que de lá veio Maria de Nazaré, que de lá muitos espíritos sublimados de lá vieram dar sua contribuição aqui para nós. Quando se fala tanto em exilados de Capela, que Capela seria, Capela também uma constelação mais, é uma estrela mais evoluída do que o nosso sistema solar, o sistema de Capela. Então, essas comparações a gente tem que ter, porque e lá existe um mundo muito parecido com a Terra, e que por isso deu a condição, assim como outros mundos, nós conhecemos Capela por descrições do mundo espiritual e das obras psicografadas e estudadas que chegam até nós. Mas existem muitos outros mundos paralelos onde espíritos como nós encarnamos e desencarnamos. E isso já se falou aqui também. A contabilidade, a matemática nos leva a essa reflexão, porque a gente vai imaginar aqui que era 500 anos atrás, qual era a população da Terra e qual é que é hoje. Onde é que estão esses espíritos? Todos estavam exprimidos no mundo espiritual da crosta terrestre? Não, eles estavam seguindo o processo evolutivo. Nós, quem sabe lá, e aí diz também o Odilon, e reencarnamos em outros mundos paralelos, muito semelhantes à Terra, porque o processo evolutivo ele é constante. Mas ele é tão parecido com outros sistemas, e não são esses planetas do nosso sistema solar, são de outros orbes, e nessas outras moradas seguimos sem perceber, e a distância não é problema para o mundo espiritual. Queria falar, Kiko? Eu queria te perguntar uma coisa, de fazer um link com isso antes que tu passe por ele. Naquela questão que o mentor falou, né, da questão do desencarne, né, das nossas subidas e descidas dos desencarnes que a gente tem, por que mesmo quem estuda ou quem é simpatizante, que na grande maioria, né, nós somos simpatizantes aos estudos, assim, mas assim, do espiritismo, do espiritualismo, dessas vertentes todas, assim, que estudam vidas né, vidas depois da morte, por que mesmo a gente entendendo isso, assim, de uma maneira ainda superficial, por que a gente ainda sofre tanto? E esse espírito ali, que é um espírito de uma envergadura mais alta, ele ainda diz que a gente a gente sofre tanto para morrer, né, antes, e isso nos afeta o depois. Porque se a gente sabendo que a gente pode morrer melhor ou desencarnar melhor, isso não seria muito mais a gente se doutrinar ou tentar entender que a morte ela não tem como a gente fugir dela, para que a gente possa ter um depois mais tranquilo. Por que a gente ainda não consegue fazer essa passagem ainda? Esse é o grande desafio, e a grande maioria do mundo espiritual não tem nem noção do mundo dos espíritos. E aí ele diz, o próprio Albano Metello, ele coloca bem claramente que o problema das religiões, das doutrinas religiosas. A gente vai pegar a nossa sombra, a nossa melhor encarnação, eles dizem, os espíritos superiores, é hoje, sempre é o hoje, porque o mundo evolutivo é o hoje. Podemos estar num processo de degradação, consequência da lei de causa e efeito. Vai dizer assim, alguém que reencarna com algum problema mental, com algum distúrbio mental ou até físico que impede a manifestação do próprio espírito e corpo físico nessa encarnação, é possível, por uma ação telúrica, ou seja, da energia contra o seu próprio molde
molde que é o modelo organizador biológico perispírito por atitudes de passado. E aí não importa qual seja a situação. Aí vai dizer, tá, mas ele evoluiu, está tendo uma oportunidade de reflexão, lenta e gradualmente, lá adiante, vai despertar melhor a consciência e vai fazer esse comparativo onde errou. Agora, boa parte, a grande maioria, chega no mundo espiritual sem perceber, porque são as doutrinas religiosas que nos afastam. E algumas doutrinas que envolvem o espiritualismo, a própria doutrina espírita, e lá os orientais, parte lá do hinduísmo e tal, ainda realizam essa tarefa de desvendar o mundo espiritual com seus equívocos e, mais ainda, a invigilância, a imperfeição do aprendiz, cada um de nós, que a gente faz de conta que não vai adiante, não quer assimilar, porque nós temos a nossa sombra, o nosso inconsciente. E isso mesmo quem procura o estudo, eu posso dizer assim que eu procuro por mim, né? Hoje mais do que foi já no passado, nesta encarnação, cada vez mais, e agradeço muito a persistência, mas eu sinto, às vezes, a influência espiritual negativa de baixo, querendo me desviar deste caminho, o caminho do estudo, da reflexão, porque às vezes quando eu estou chegando a algumas conclusões diante de uma leitura, de um estudo, vem uma outra ideia do nada, eu digo que não estava nem na minha ordem do dia, e percebo nitidamente o mundo espiritual querendo me desvirtuar, esses que ficam no nosso ouvidinho, em qualquer um de nós. E aí, se a gente olhar essa reflexão, esse livro, que também vai ser mais um livro maravilhoso que a gente vai estudar, a gente vê ali que o Metelo diz isso, e ele está na reflexão, começa já o livro dessa coisa, tá? O nosso lar, que é uma beleza estonteante. À noite, no nosso lar, não é um céu escuro como nós vemos aqui, é um céu azulado, azul escuro, um azul muito lindo, bonito. As estrelas são pulsantes, consegue-se perceber quais são as estrelas e a proximidade é muito maior. É como se estivéssemos diante de um telescópio. E o nosso mundo aqui, para o inferior, começa a nos dar já um choque de realidade, porque esse duplo inferior ele é mais nebuloso, como se fosse sempre um pó, aquelas aí para quem na época que a gente tinha, quando era mais novo, nos grandes centros mesmo, que tinha aquelas estradas de terra, aquele pó que passa, aquela cerca de madeira, aquelas casas assim rústicas, mas não é o rústico aquele que é bom de ver por foto, por filme, é um rústico que quem fez são espíritos que lá estão realizando a sua tarefa. Tu queria perguntar, Flávia? Sim, é porque a minha pergunta ia fazer antes, agora veio o assunto de novo. Essas diferenças dos ambientes, das esferas, de um lugar ser mais tormentoso, ou até o céu ser mais límpido no nosso lar, tem influência das formas de pensamento dos espíritos de nós naquele lugar? Isso influencia o ambiente mesmo, a psicosfera, a própria aparência do céu e tudo mais? É questão de vibração. O que a gente enxerga, dizem, isso é o mundo espiritual superior, é tudo uma ilusão, que tudo é luz. Nós somos uma luz imperfeita e que está passando por experiência de aprendizado num mundo que torna-se nebuloso porque nós nos fechamos. Porque logo quando a gente olha para o lado, a gente tem fome. Fome a gente quer comer. E aí quer ver de onde é que eu vou tirar o alimento. Depois da alimentação, é a procriação, é o sexo, é a coisa. Aí vem o mundo dos prazeres e comer, acumular e comer. Depois que a gente acumula um pouco, quer dar para os nossos, né? Em geral, o espírito, o maternal, o espírito materno, ele é mais já aberto. O masculino é mais fechado para si, ele quer estar bem e vai dividindo. Agora, a mãe já tem aquela coisa direta para os filhos. E a gente vai se organizando como espírito e, quando percebe para
ter que se manter na alimentação, na sua prole, na sua família, começa a fazer coisas que vão contra a lei perfeita. E aí a gente passa a cometer erros. A gente começa a subtrair alimento do outro, ou não compartilhar, ou até praticar o crime, praticar na nossa, né, linguagem humana, de subtração, e vai exercendo esse poder e vai se associando em comunidades, e essas comunidades vão se organizando e tem uma percepção imperfeita de começar a se digladiar, a entrar em conflitos, para o quê? Tendo poder, vou ter o alimento, tendo poder, vou ter a condição da prole, dos prazeres. E aí vem o prazer, sente frio. O que tira o frio? A pele do animal, mas a pele do animal eu tenho que sacrificar o animal para isso. Mas qual animal? O meu ou do vizinho, daquela comunidade? Tira dele, eu quero para mim, mata ele e pega para mim. E vai indo. É assim que esse processo é lento e gradual, de milênios, e que nos leva a esse estado. E aí, se for lá embaixo, nesse mundo astral inferior, nós vamos ver muita coisa ainda voltada para 1000 anos para trás. Esses duplos, eu tenho certeza que os duplos ali daquela região do Oriente Médio, daquela coisa mais nebulosa, mais conflituosa, os duplos dali para baixo não é região trevosa, eles são uma cópia medieval. O Espírito diz que é impressionante. Quem quer ver um filme do passado, basta ver. Aí tem essa coisa. O que é o nosso inconsciente? É o passado. Então, o que a gente já vivenciou? Nós já vivenciamos isso. Só que aí vem a grande conclamação do Metelo, que ele passou por essa situação e se sublimou, fez o bem e tudo, e estava em cima. E nós temos, às vezes, isso. Nós, às vezes, não, nós temos muito disso, né? De dizer assim, pô, estou percebendo mais coisas, que bom, como é bom viver com a consciência em paz, de fazer o bem, de ser honesto, de batalhar, e aí viver trabalhando, ganhando o seu sustento, compartilhando, equilibrado. Chega um momento que vem aquele êxtase e diz assim, tô bem, tô feito. E aí? E aí eu tô bem, tô feito, começa aquele tédio. E o Albano Metelo passou, em algum momento do passado, e se entende isso, porque mais de uma vez já li em obras, o próprio Chico Xavier dizia isso, e várias outras obras, de que de tempos em tempos o mundo da luz, as falanges do Senhor descem ao submundo para sanear essas áreas que estão sem... E não é chegar lá embaixo, eu sou Jesus, vim aqui para te libertar. Só a presença e a luz dele se irradia de uma forma que contagia a muitos dos que estavam pensando em se libertar, em sair daquilo ali, e experimentam um êxtase espiritual e aí seguem com as falanges do bem se libertando. E isso a gente vai vendo, Jesus levou para reencarnar, para encarnar na Terra, milênios. O projeto todo do Mundo da Luz, sim, levou um grande tempo. Ele até, inclusive, para desacelerar o seu processo vibratório, para suportar um corpo físico e ter aquela vivência dele, que diz que não ficou todo o tempo conosco, né? Essas coisas do mundo da mediunidade que nós não compreendemos ainda, e provavelmente houve substituição do corpo dele durante um bom tempo, principalmente dos 12 até os 30, 31 anos, que foi quando ele teve a grande obra dele externada para o mundo, né? Isso registra os evangelhos, é aquela questão até os 12, outra, como diz os espíritos, ele não ficou 9 meses na barriga de Maria, né? Um espírito da dimensão de Jesus foi nos minutos finais. Aquilo que se fala dos reis magos, na realidade, os reis magos nada mais eram do que espíritos materializados que se fizeram, e aí daquela forma que vieram da forma de luz, como se caísse uma estrela, avisando. Aquilo ali era a materialização de espíritos, que alguns que
tentam se aprofundar unicamente no mundo dos ETs, dos extraterrestres, dizem que veio uma nave e tal, tal. Pode ter sido, né? E o mundo espiritual tem naves e tudo, mas nada mais foi do que a materialização de espíritos de luz vigiando o processo todo da vinda de Jesus, que acaba vindo daquela forma. Os reis magos chegaram com todos aqueles condimentos que eles deram para Maria, com presente, depois aquilo ali foi tudo materialização, né? E isso a história não registra, mas o mundo espiritual reflete sobre isso sem que os espíritos superiores deem detalhes disso, mas fica subentendido como quando se sabe de outros detalhes do que ocorreu com Jesus. Aí vai dizer assim, tá, ele para encarnar entre nós levou todo aquele processo, tudo era um processo mais duradouro, mas o espírito dele é capaz de, com as falanges da luz, chegar à região trevosa, umbralina inferior, e irradiar a sua luz de redenção, com a sua humildade. Aí o Albano Metello, que passou por todo aquele processo em algum momento, de perceber um mundo superior, diz assim, que bom que aqui. Aí chega um momento, ele reflete, e dá para ver, depois a gente vai ver no decorrer da história, que até um dos os pais dele, em uma encarnação anterior, era entre esses espíritos que estavam lá, que vão ser depois não resgatados diretamente, mas vão estar nessa situação, e que ele também reflete assim, não posso usar do poder ou ter o orgulho de achar que vou salvar os meus, mas a reflexão que caiu a ficha dele foi quando aquela luz foi até baixo e um dos mensageiros do Senhor para e só dá notícia. As falanges do Senhor estão fazendo um resgate lá embaixo. E não fala mais nada para ele. Não disse assim, vem Metello, vem Albano Metello, vamos junto. Não, é respeitado o livre-arbítrio dele, ele pensa, percebe tudo e vê o que é da minha vida. E aí é que é essa transformação, e ele passa conscientemente a servir e passa a ser ali, como é mencionado, um campeão de atividades fraternas no auxílio ao próximo. Vamos trazer para o nosso, talvez a gente pudesse ficar até para a semana que vem nisso. O que significa isso para nós? Como o Kiko disse, nossos estudos, a nossa reflexão, como é bom chegar do outro lado já tendo um pouquinho mais. Quanto mais a gente chegar do outro lado com um pouquinho mais nós vamos certamente ter consciência de que a gente não pode cruzar os braços. E aí passamos a entender um pouco por que o Bezerra de Menezes, que desencarnou, era um espírita, um médico dos pobres, né? A vida do Bezerra é um legado de doação ao próximo. Ele desencarnou em 1900. Agora, na virada do milênio, um pouquinho antes, Jesus pediu que Maria mandasse Celina, que é um dos espíritos de Maria de Nazaré, que atua no Brasil, que o Senhor Jesus estava pedindo que Bezerra tinha dado já a sua contribuição, que era o momento de ele ascender. E ele pede encarecidamente a Celina que transmita a Maria que a vontade dele era de permanecer mais alguns anos, que ele tinha certeza de que o movimento espírita no Brasil estava dando um processo de dar um passo a mais, um passo além, e que ele gostaria de acompanhar, e que os grupos de espíritos, né, aí a gente sabe, o espírito elevado, ele tem uma sintonia com um grupo numeroso de espíritos da sua falange, que transmite o seu pensamento coletivamente. E é por essa razão que alguns recebem o espírito de Bezerra de Menezes no centro espírita. Eles falam, recebeu o Bezerra, mensageiros de Bezerra. A gente vê lá a Fundação Emmanuel, né? Emmanuel, que tem uma das obras aí, não sei se qual é que é do Pacelli, se é do Paulino ou é do Inácio, Fundação Emmanuel. Nós sabemos que o Emmanuel também tem um grupo de espíritos, está encarnado, mas
tem um grupo de espíritos que estudaram, esse grupo que estudou, né, que estudam o pensamento de Emmanuel à luz do Evangelho e transmitem o seu pensamento através dos mecanismos da mediunidade ou para desdobramento durante a noite, uma palestra. E essa sintonia ela é perfeita. E se a gente levar isso lá para a Umbanda, quando alguns recebem, recebeu o orixá tal, o outro, mas como é que pode um centro receber esse orixá e aí o outro foi lá recebeu simultaneamente? Existe também na Umbanda uma corroboração, que se chama, né, uma sintonia vibratória, em que o pensamento e a iniciação de determinados espíritos, ela se irradia numa faixa vibratória que, simultaneamente, vários podem receber a mensagem. Mas isso está muito longe desses iniciados, desses seguidores, né, dessas doutrinas, de até perceber isso, porque isso aí exige um pouquinho mais de estudo e de compreensão. E eles acham que é o próprio orixá que baixou, que fez aquilo. Às vezes é ali o espírito da falange. A gente pode pensar, tá, aí é o Bezerra, dei só um exemplo, então o Bezerra recebe a notícia lá da Celina e diz, não, o senhor relevou e pode ficar o tempo que for necessário, mas as portas do mundo superior estão abertas, né? Ou seja, a ficha de trabalho em que o Bezerra, e ele, por que ele pede para ficar? É essa reflexão de saber, eu não posso deixar para trás muitos que eu acompanhei e que está chegando um momento redentor. Aí o Albano, que reflete aquilo, eu estou acendendo, ele está naquela assim, estou vendo, ele estava assim, enxergando o Bezerra para cima e se achando que já estava lá. Não, aí o que ele percebe? Aquela humildade da falange do Senhor indo lá embaixo, e ele disse, eu aqui, achando que eu vou levar esse estado momentâneo de êxtase, vou seguir esse caminho. Quando ele passa a seguir esse caminho, ele entra num processo de sublimação e de ajudar. O que traz para nós? A gente vai desenvolver a semana que vem. Nós, em algum momento, se estivermos no mundo espiritual intermediário, um pouco inferior, um pouco superior, de reflexão, de consciência, de um determinado aprendizado, e aí seguir lá alguma coisa do mundo espiritual, comparar com coisas que já lemos, estudamos, refletimos, tem coisas do nosso mundo pessoal que a gente vai também reavaliar lá adiante para reencarnar e tal. Em algum momento, o mundo superior não vai nos convocar, mas vai perguntar se a gente quer seguir o Senhor, se a gente quer seguir o Evangelho, se a gente realmente está vibrando, tentando vibrar naquela energia de amor. Aí vai ser colocado à nossa frente várias alternativas de servir. Não vai ser simplesmente, pode até ser a próxima, mas adiante. Não vai ser reencarnar num lar espírita, e aí vou ser puxado pela minha mãe ou meu pai, que são médios, e aí vai aparecer alguém que vai abrir a porta, e aí o livro vai estar já em cima e vou ter intuição. Vai ser de uma forma, está preparado para isso, para servir ao Senhor, e sabe reencarnar lá nesse meio, nesse Oriente Médio, quando a gente está numa família de islâmicos, vai seguir o islamismo, mas vai ter uma concepção de vivenciar aquele islamismo ao pé da letra, como o seu mensageiro Maomé, e dá uma conotação, vai ser lento e gradual. Naquele lar, ser uma pessoa mais bondosa, mais caridosa, pode ter os bens da família, mas vai ter uma concepção de olhar os seus escravos, os seus isso, aquela visão da mulher, menos bruto, menos ou não violento, não para chegar e achar que vai pegar a bandeira e vai dizer assim, eu vim para servir o Senhor, e aí todo mundo, não, aí corta a língua como cortaram do Maomé, ele voltou. E se para ele foi isso, e aí vai dizer assim, aí quanto a gente
pensa nisso, eu estava até pensando ontem, eu estava lendo isso, e te passa a entender um pouquinho melhor, que é uma das coisas que eu ficava assim, por que o testemunho de Jesus tem que ser com a violência, aquela coisa que tinha lá nos primórdios do cristianismo, tinha que dar o seu testemunho, e era aquela coisa, ou vai ser devorado por um leão, ou vai ser sacrificado. Quando pega lá todas aquelas obras do Emmanuel, a gente vê assim, aqueles horrores e muito mais do que aconteceu, dando o seu testemunho. Não são pessoas que estão com a dor do corpo, e sim do testemunho, porque conseguiram perceber aquela coisa, o que mais importa é quanto menos a cada minuto tivermos espíritos em oposição ao Evangelho, em oposição ao amor, ao servir. Nós ainda não chegamos nisso, mas adiante essa oportunidade vai aparecer à nossa frente. Não vai ser simplesmente, eu quero a partir de agora pedir a Deus que eu sempre encarne num ambiente espírita, porque são minhas convicções. É bom nessa, ótimo, e é bom continuar do outro lado, perceber, ser humilde onde a gente for, despertar do outro lado, se a gente despertar nesses duplos inferiores, ali ser grato ao que tem, ao que percebe. Essas coisas são, às vezes é difícil, mas a gente fica. Eu tive uma experiência, não gosto nem de, assim, de botar de testemunho pessoal, mas de exemplificação minha, para mim mesmo. Eu cheguei, eu tinha aqui o plano de saúde Unimed, aqui em São Paulo. Eu não posso fazer isso de família. Isso, Ângela, fica tudo, o plano esse aí, e eu não vou ter plano, eu vou para o SUS. Mas o que é isso e tal? Para o SUS, posto, exame, demora às vezes, vai lá, faz. É esse o nosso mundo que nos espera, não só aqui, mas lá adiante, na hora daquele testemunho, porque não é de sacrifício, não é autoflagelo, aquela coisa da Idade Média, do se punir. Por que eu não... O que tem de errado? Pode ficar melhor eu compreendendo. É um bom aprendizado para quem sabe lá despertou nesse duplo inferior. É mais ou menos assim. É um Suzão. Tá? E aí, dali, quem sabe, no meio daquele Suzão, aparece alguém, mas eu te conheço, disso, daquilo. E aí vamos nos integrando. Este é o mundo espiritual. Ele não está escrito lá assim, aqui tu está no mundo inferior. É uma situação psíquica que tu te insere e vai vivenciando. Conforme a gente for vivenciando, pode até despertar na zona um pouquinho mais lá, o André Luiz, lá onde estava. Mas não ficar aqueles 7, 8 anos naquele orgulho. O que eu fiz para daqui? O que estão pensando? Se eu estou nessa aqui, isso acontece às vezes a gente dormindo. Se está, às vezes, tendo um sono agitado e tal, tiver um mínimo de consciência, o que eu posso aproveitar disso? E aquela oração não é a oração da palavra solta, com sinceridade, imaginar essa luz, imaginar todos esses testemunhos, imaginar ali aquele momento daquela luz que veio de cima com os mensageiros do alto e resgatou lá embaixo. E eu posso estar envolvido por essa luz nesse momento de angústia. E é instantâneo. Isso é instantâneo. Quando a gente percebe essas coisas, os nossos problemas do dia a dia ficam bem menores. Ficam assim, a gente fica às vezes até com vergonha de chamar de problema. Nós passamos muito tempo, nós vamos retomar isso aí, então, a semana que vem, tá, pessoal? Mas acho que é muito importante a gente, às vezes, refletir sobre essas coisas. Nós somos um grupo aqui pequeno, mas persistente. E sabe, nós não é por acaso que as nossas relações, mesmo as indiretas, aqueles que estejam meio assim, distantes, essa conexão, ela vem do passado. E estamos plantando um futuro. Esse lado transitório de aprendizado do futuro e de desafios para o futuro, eles não são isolados. Há um grupo. Podem ver ali agora está o Albano falando num grupo de dezenas que ouviram a sua instrução e todos eles individualmente refletindo. Esses grupos, nós
vamos seguir do outro lado. Não importa se nós vamos levar aí 1 ano, 2, 10, 20, 30 anos, isso aí é pouco pelo mundo espiritual. Se a gente olhar 50 anos para trás, é um instante, e aí quem vai indo e vai se inserindo, diz que bom que retornasse. Enquanto que não retorna, o que primeiro foi, vai abrindo as portas, muitos já estão lá abrindo as portas. A gente percebe, eu vejo assim, claro que aí vem por uma idade mais 63 anos, e aí vejo muitos que já foram, alguns se consegue ter com eles uma visualização, que estão lá preparando, estão lá, estão trabalhando, e alguns são gratos até por conversas que se teve, que lá estão vivenciando outro mundo, outros ficaram para trás, ainda estão nesse submundo e tudo, mas esse processo vai se reinserindo, e um dia nós vamos retornar para lá, vamos ter novas experiências, e essas experiências, quando chegar, também esses desafios, essas tarefas coletivas, nós vamos fazer junto. Nós vamos estar, isso aqui é um grupo, é uma célula, e vai se expandir muito, podem acreditar nisso. E por isso, e por muitas outras coisas, a nossa gratidão ao alto, gratidão sempre a Jesus, que é a nossa referência, aos amigos mensageiros da luz, da Casa Lucas de Assis, aos nossos amigos que nos acompanham no dia a dia, aqueles que nos levam ao alto as nossas rogativas, as nossas percepções, as nossas reflexões, e muitas delas são respondidas pelo desdobramento do nosso espírito, que vibra com a intenção de se inserir no mundo da luz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Pessoal, muito